Beleza. Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje a gente vai ter uma conversa aqui com a nossa colega Evelyn Santos. Dá tchau para a câmera, Evelyn. Oi, gente. Você está bem? Como é que você está nesses dias de pandemia? Quer dizer, não sei, né? Se para você é um tabu esse assunto, né? Ou não? Então, a pandemia está sendo e foi, assim, né, bem difícil para mim. Eu acho que por ser freelance, acho que todo mundo, todo profissional de cinema e do audiovisual sofreu com essa pandemia, não só pela doença em si, né, que, morreu muita gente, Ah, não. mas, Isso aí a gente nem comenta. Isso já está isso até. aí, pela falta de trabalho mesmo, assim, né? Ficar parado tanto tempo, assim, eu acho que está sendo bem difícil para muita gente, né? E agora que está começando a voltar algumas coisas, Mas você sabe mas que eu vejo um lado bom nisso, um lado muito bom, na verdade, porque tem muitas pessoas que justamente foram forçadas a dar uma parada, e se a pessoa já tem aquele perfil autodidata, ela dá para estudar bastante nesses tempos, né? Dá para rever muita coisa, pelo menos isso aconteceu comigo, não sei se com você também você sentiu isso. Sabe aquela coisa, uma hora eu vou ver essa informação, e nunca acabava sim, vendo, sim. né? Sim, ainda mais a gente que trabalha muito, assim, 12 horas por dia, eu acho que essa pausa no começo foi bom nesse sentido, assim, mas eu acho que é um pouco difícil você manter o psicológico bom de você fazer outras coisas, né? Porque tanta coisa acontecendo, tantos problemas que aconteceram que eu acho que também é complicado. No começo eu tava muito assim, vou aprender vários instrumentos, vou aprender outra língua, Super bem vou intencionada, né? Vou fazer várias coisas, mas depois, assim, você tá tão esgotado de tanta coisa que é difícil essa produtividade, né? Você também forçar essa produtividade também em tempos de pandemia é complicado. Mas lembra que você está no meio do cinema e psicológico bom, e esse meio às vezes não se combina muito, então tudo bem, né? Sim. Vamos lá, quem que é a Evelyn? Assim, por que que você está aqui? Me falaram que você ganhou um prêmio, e só para contextualizar as pessoas que estão entrando agora, a Evelyn trabalha com áudio, captação de som, microfonista, e ela tem umas histórias assim bem interessantes para contar, porque cinema é um negócio muito complexo, você tem muitas frentes, né? Você tem vídeo, você tem roteiro, você tem figurino, você tem todo um lado burocrático que as pessoas nem imaginam que existe e é enorme, e tem também a parte de som. E você já trabalhava com áudio antes? Então, eu comecei com som, assim, meus primeiros contatos foi com a música, né? Eu toco bateria faz uns, sei lá, mais de 10 anos. E eu acho que a música me levou muito para o cinema, assim, né? Eu acho que trabalhar com comunicação também sempre foi algo que eu sempre quis, sempre falei muito, sempre me comuniquei sempre com as pessoas. Então, tinha essas duas coisas, assim, mas no começo era bem difícil, assim, eu não sabia que eu poderia trabalhar com cinema, sabe? Que eu poderia estar num set de filmagem. Eu acho que para muita gente ainda é muito irreal, assim, às vezes quando eu falo que eu trabalho com cinema, muita gente, tipo, como assim? Mas ser atriz, tipo, não É, isso, é isso difícil, né? E ainda mais trabalhar com som, que é algo muito específico, né? Muita é, gente nem entende, não sabe nem que o áudio se grava separado da câmera, né? Tem várias questões. Então, isso é eu trabalho. interessante. Você falou uma coisa que eu acho interessante, porque eu também, a música que me colocou no áudio, tanto é que o meu trabalho mesmo maior é estúdio, de gravar disco, não é fazer filme nem multimídia, isso é eventual, né, na minha vida atual. Mas o cinema, quando você pega uma pessoa leiga e fala cinema, acho que é uma das últimas coisas que essa pessoa pensa, por exemplo, é som, né? Assim, vai pensar em câmera, vai pensar na história, vai pensar nos atores, né? E isso é legal. O que te colocou, por exemplo, nessa área, nesse sentido? Eu não sei, talvez a minha pergunta seja até um pouco mais ampla. Quando é que você descobriu que você também podia fazer cinema ao invés de só assistir cinema? E ainda por esse lado do áudio, né? Sim. Se você puder contar pra gente, eu acho que é legal isso aí. Assim, minha trajetória, assim, no cinema não foi nada muito romântica, assim, no sentido de, assisto muitos filmes, quero fazer cinema. Não foi mais pro lado do trabalho mesmo, assim. Eu já comecei muito no set, com a mão na massa,
trabalhando mesmo. Eu acho que todo esse glamour do cinema, eu não passei muito por isso, assim. É, meu primeiro curso de cinema, assim, no audiovisual, foi na ETEC, jornalista Roberto Marinho, né? Fiz um técnico de produção audiovisual lá. E eu percebi que ninguém queria fazer som. Eu acho que você que é professor deve saber. Eu acho que a maioria dos cursos, assim, é sempre a função que sobra para quem não sabe o que quer. E aí vai para o som. Dá para falar E, horas a respeito disso, mas tudo bem. sim, sim, som acaba sendo sempre uma função. Ai, você faz arte ali, bota o microfone e faz som. Sempre alguma coisa assim que as pessoas ficam discutindo de quem vai fazer. E eu percebi isso, assim. E aí, eu fazendo cursos, observando esse cenário, eu falei, não, eu quero fazer alguma coisa que realmente eu possa me dedicar àquilo e eu consigo ver a diferença, sabe? Porque eu acho assim, muita gente fazia som sem querer fazer, e eu queria fazer som realmente querendo fazer, amando aquilo. Porque eu acho que fazer desse jeito, o seu trabalho fica bem melhor, sabe? Você fazer aquilo que você gosta, você consegue fazer de uma forma bem, é, bem aproveitosa, assim, sabe? Você faz com gosto aquilo, não porque alguém te colocou, ai, bota o moleque pra segurar a vara de boom, sabe? Não, eu quero segurar a vara de boom, porque eu quero captar o melhor som, o melhor diálogo daquele filme. Porque eu acho que a partir do momento que você aprende a potência do som numa obra de visual, num cinema, muda muito a sua percepção, assim, de filme, sabe? O que você pode fazer com o som. Então, eu acho que foi nessa brecha que eu aproveitei, assim, né, de ninguém querer fazer. Eu falei, não, eu vou fazer e eu vou fazer o melhor som que eu puder, sabe? Vou me dedicar ao máximo. E foi isso que aconteceu, assim, eu fiz meu TCC, né, que é um curta-metragem que chama Roma. Comprei equipamento, assim, tipo, para fazer, fiz uns cursos só para fazer esse filme, assim. Eu fiz tanto o som direto quanto a pós. E olhando agora, eu sei que tem vários defeitos, porque eu já tô com mais experiência, né? Mas na época, assim, foi muito, muito importante para mim ter feito esse filme. Eu acho que foi um grande divisor de águas, assim, na minha vida. Então, o cinema também veio para mim muito no fazendo, sabe? Tipo, eu fazendo ali, estando no set, aprendendo as coisas, foi que eu fui aprendendo, tipo, meu, é isso que eu quero, sabe? Eu quero trabalhar com pessoas, eu quero contar histórias, eu quero conhecer gente, conhecer lugares, registrar coisas, trabalhar com a memória, com a lembrança. Foi várias coisas que veio na minha mente, assim, foi vindo essa paixão, assim, sabe? Aos poucos. Não foi nada muito, tipo, ai, já amava e resolvi fazer. Foi muito aos poucos, assim. É, eu não sei. Eu acho que é aquela ideia de um nicho a ser explorado que você percebeu que daria para entrar por lá e também fazer um trabalho super legal, né? Teve algum, eu não sei, do jeito que você falou, parece que não, mas ao mesmo tempo você demonstra ter um certo carinho pelo que você faz, assim, considerável. Então, teve algum evento especial que te manteve nesse lado que você falou, não, é isso mesmo? Por exemplo, quando eu era criança, eu lembro que minha tia me levou para ver um filme chamado Retorno de Jedi no cinema. E depois, muito tempo depois, eu fui perceber que aquilo era uma parte de uma trilogia, mas eu lembro que quando eu vi aquelas corridas das motos lá que voa no meio das árvores, eu falei, puta merda, isso é legal pra caramba. E de aquele monte de explosão e tudo mais. Não me levou, por exemplo, para querer trabalhar com isso, mas me levou a ver o cinema como uma coisa assim muito legal, sabe? Teve alguma coisa dentro já da indústria que aconteceu com você? Porque quando a gente é telespectador, sabe? A gente se vislumbra com alguma coisa e tudo bem, mas você começou a ter contato com o lado não glamuroso da coisa, sabe? Teve algum momento que Sim. você... Porque no meio de coisas legais também deve ter tido um monte de dor de cabeça, né? Mas que você falou, não, esse é o divisor de águas, é isso que eu quero fazer mesmo. O que aconteceu? Teve algum? Então, eu acho que não tive algo muito assim, a partir de hoje, mas foi nesse processo de fazer esse meu filme, né, de TCC que eu fiz um curso no SESC, né, sobre som no cinema. Ok. E esse curso, assim, que foi até com a técnica de som Marina Bruno, que é super minha amiga e tal, foi muito importante, porque realmente eu entendi o tamanho que era
fazer som, o tamanho da equipe de som, tanto de pós quanto do set, o que você poderia fazer com som, quais os equipamentos, sabe, o tamanho da coisa, porque você É um nunca... mundo à parte, Quem, né? quem entra, assim, não tem ideia, assim, do tanto de coisa que existe no som, sabe? Só pensa, assim, na imagem, na arte e tal. Mas o tanto de complexidade que existe, sabe? Não é fácil. É uma das funções mais difíceis, eu acredito. Porque o som é algo que você não para nunca, né? Ele sempre tá, ele sempre continua. Seu Nossa, ouvido eu nunca vai acho. parar de, sabe? Tipo, e não é um bagulho igual câmera, sei lá. Eu vou enquadrar isso, não vou enquadrar isso, vou colocar uma bandeira aqui. Não tem como, não existe Não, barreira para o som. não. Então, Você não eu vê. acho muito difícil, né? Trabalhar com isso, é um desafio. Ao mesmo tempo é difícil, ao mesmo tempo é gratificante, assim, você passar por desafios e falar, nossa, eu consegui. E aí eu acho que o Roma, nesse sentido, o meu curta, quando eu assisti ele na tela grande, que foi numa exibição pública numa praça, que eu agora esqueci o nome, que ficava em Pinheiros, e eu vi toda aquela construção de som que eu fiz, assim, sabe? Tanto do som direto, tanto da pós. E você vê nessa tela grande, nessas caixas de som, todo mundo ouvindo, todo mundo participando daquela obra, e você, tipo, nossa, meu, que incrível, sabe? Que incrível mesmo. Eu acho que foi um momento muito importante para mim, assim, porque eu nunca tinha feito nada de som na minha vida, e eu fiz todo o processo sonoro de ficção, né, que é, tipo, mais difícil ainda, e tava ali na tela, todo mundo conseguindo ouvir. Primeira coisa boa, né? Pelo menos você consegue ouvir. Depois a gente começa a pensar nas outras coisas legais que o som tem também, né? Tem que tem que ter inteligibilidade, né? Igual a gente fala. Tem, tem. E eu acho que foi isso, assim. Eu acho que assistir na tela algo que você fez, assim, é muito gratificante, porque você lembra de todo o sufoco que foi no set, É daquele verdade. lapela que não parava de raspar, daquele boom que entrava no quadro toda hora, e você fala, caramba, olha como ficou bonito, sabe? Eu acho É. que é muito gratificante. É legal você, tipo, ver isso, o produto final, e ver o nominho seu subindo lá também, lá no Sim. filme. Você fala, pô, que bacana isso aí, né? É bacana, mas você falou uma coisa que é interessante. Por que você acha que ficção é mais difícil, pensando em som? Porque não tem referência, por exemplo? Porque é uma coisa assim, que não é no dia a dia o som que você normalmente ouve? Por qual motivo? Eu acho que a ficção, ela é muito complexa em todos os sentidos, né? Depende muito de cada história, né? Depende muito do tamanho do set, de cada história, de quantos personagens. Mas eu acredito que ficção é mais difícil assim do que um documentário, porque te dá mais possibilidades de criação, assim. Tipo, o documentário também te dá, mas é algo já muito ali. É que depende do documentário também, que Muito, tudo né? depende muito de qual obra que a gente está falando, sabe? Mas as minhas experiências com ficção sempre foram mais difíceis, assim, sempre exigiu muito mais da equipe. Documentário, geralmente, eu faço sozinha, né? Tipo, eu faço boom, faço lapela, gravadora aqui na bag, tudo eu montada sozinha. Ficção, não. Ficção, você precisa ter de microfonista, porque, meu, movimentação, a mise-en-scène ali, não tem como eu fazer sozinha, sabe? É muito difícil. Dependendo se eu estou com 2, 3, 4 canais de microfone, mais o boom, mais você saber quem tá falando e quem não tá, tipo, é muito complexo, são muitas etapas. Então, acho que a ficção ela se torna mais complexa porque ela exige muito mais equipe, muito mais cuidado, muito mais atenção, tem todo um roteiro, tem tudo uma entonação de fala, tem a direção, tem o figurino, tem muitas que o som ele permeia quase em todas as áreas, assim, né? Todas as áreas do set, o som tá envolvido. Então também a gente tem toda essa comunicação das equipes, né? De se falar, de que roupa que vai vestir, de que cenário, qual é esse cenário que vai ter, esse ator vai gritar, não vai gritar, vai falar baixo, não vai, qual é o plano, qual é a luz. Então, tipo, o som tá em contato com todas as áreas, assim. E eu acho que a ficção, por ela passar por todas as áreas, assim, aí acaba sendo mais complexo, né? Tudo isso. É, é, quando você faz um trabalho bem feito, ele fica invisível, né? Ninguém repara. Agora tira ou faz alguma burrada para você ver como todo mundo percebe, se não tem coerência, se você tem um plano diferente. Eu acho isso muito interessante. Eu não sei, você acha que perdeu um pouco a graça para você algumas coisas? Porque, por exemplo,
Tem determinados objetos, algumas coisas que fazem barulho, que o barulho não necessariamente é do objeto de verdade, né? Então, por exemplo, você vai fazer som de chuva, às vezes é uma batata fritando, por exemplo, é um exemplo. Ou então o pássaro vai bater asa, você amassa uma folha de papel. Você acha que saber desses truques todos te tirou um pouco o encanto da coisa, ou deixou mais legal para você? Eu acho que não, eu acho que ele intensifica, porque quando você assiste na telona aquele som de chuva que você fez com a batata fritando, e todo mundo, e aquele som é verdadeiro, juntando com a imagem, com figurino, com a locação, tudo, eu acho que é maravilhoso, porque o som realmente ele te dá essa oportunidade de criar, né? Criar ele do zero, criar a partir de várias coisas. Eu acho isso muito legal no som, assim. E eu acho que muita gente não acaba explorando, né? Esse grande potencial do som, que é essa criação, que é você pensar o que esse som pode causar naquela cena, o que esse som pode causar com aquele ator. E eu até vou até fazer um convite aqui, que dia 17 de outubro, 2 da tarde, eu vou estar na mesa da Semana ABC, né, falando sobre roteiros sonoros. E vai ter uma galera muito boa lá. E eu acho que é justamente isso que a gente está falando, né? Como a gente Dia pensa. 17? É, 17? 17 de outubro, isso. Aí, pessoal, aí, ó, a Vai data ter, você já tá vai ter sabendo, hein? o Kleber Mendonça, o João Godoy, uma galera muito boa, assim, que pensa esse som, né? Antes do roteiro, né? De estar ali, pensar o som junto com a criação, né? Porque muitas vezes a gente só é chamado na hora do set, na técnica, só para captar a voz, mas a gente pode fazer muita coisa, até com som direto. Muita gente acha que som direto é só capta ali a voz, tudo, e na pós a gente resolve, na pós a gente É. cria, sendo que eu tô tendo a oportunidade maravilhosa de estar naquele ambiente, naquele lugar, com sons, assim, ricos, muitos sons, e aí eu só vou construir isso na pós, sendo que eu posso construir isso no meio do set, sabe? Então eu acho isso muito importante, eu acho que É as um pessoas... raciocínio, assim, muito... Eu não sei como ainda tem muita gente que pensa isso, por exemplo, resolve depois. É igual você construir uma casa toda ferrada e achar que o pintor, na pintura, vai resolver o problema sabe, da estrutura, né? É interessante isso, porque, por exemplo, é comum você achar pessoas, mesmo pessoas assim envolvidas na indústria do cinema, que acha que é mais importante você gastar muito dinheiro, por exemplo, com câmera do que com equipamento de áudio. E eu não vejo desse jeito, não mesmo. Eu acho que é tudo é importante. O roteiro é importante, o vídeo é importante, o figurino é importante, o som é importante. Se um desses não tiver bom, talvez o trabalho inteiro seja comprometido. Com certeza. Sabe, isso é uma coisa assim que é impressionante como a gente ainda tem que gastar energia, tipo, ensinando isso para algumas pessoas que já estão na área. Porque quem é leigo, tudo bem. Quem é leigo vai aprender. Supondo, tipo, um fotógrafo, assim, sei lá, o boom, ele poderia abaixar um pouquinho o plano dele para o boom conseguir pegar melhor. E às vezes tem muita gente que não cede esse espaço, sabendo que não adianta você ter um plano lindo e você não conseguir ouvir a voz do ator. Nada. Sabe? Eu acho que é um conjunto, eu acho que eu tô cedendo pra foto, a foto tá cedendo para mim, a arte tá cedendo, e a gente tem que chegar num acordo e que o som, é tipo assim, às vezes quando passa um avião em algum lugar, tipo algum som, assim, todo mundo olha pra minha cara, tipo, o que a gente faz? Tipo assim, como se o problema fosse só meu, o problema é do filme, sabe? O problema é do filme. Se tá passando um avião e você quer rodar, o problema não é eu que vou ficar chateada. Nossa, como ela tá chateada que a gente vai rodar, porque ela tá brava, não quer rodar no meio do avião. Mas isso é pela obra. Eu acho que todo mundo tinha que trabalhar em conjunto para esse produto ficar bonito, ficar audível, ficar tipo, interessante para todo mundo, né? E eu Nossa, acho que é essa consciência que a realmente gente tem que irritante. começar a ter, sabe? Isso realmente é muito irritante, assim, você ter que provar por A mais B que aquilo vai atrapalhar tudo, não é um capricho seu, né? Porque, por exemplo, um avião, ok, eles percebem, mas está cheio de barulho que eles não percebem, que o ator tá atuando e não está ouvindo, o próprio diretor, que a pessoa, assim, às vezes mais atrapalhada, porque tem um monte de coisa para fazer, também não está ouvindo. Então, você ouve, você fala, olha, teve uma buzina de fundo, tocou um telefone de fundo, né? Tem um E você som tem que que eu estar já vendo a cena, né? Tem um som que eu já escutei e que
é meio difícil de parar ele, que às vezes eu vou lá pelas pessoas muito magras, ou dependendo, e eu escuto o som do coração da pessoa. Da hora. Tipo, é legal, mas ao mesmo tempo, numa cena, ela acaba se atrapalhando, assim. Geralmente criança, assim, sempre dá pra escutar. E é isso, assim, o que eu vou fazer, sabe? Tipo, são as propriedades, as coisas que o som nos traz, sabe? Então, eu acho que é uma profissão difícil e que exige colaboração da equipe inteira, porque ninguém vai ficar na frente do plano do fotógrafo, mas vai ter cochicho enquanto tá rolando a cena, entendeu? Que seria a mesma coisa que você tá na frente da lente do fotógrafo, você tá falando no meio da cena. Então, eu acho que são esses cuidados que todo mundo, né, que trabalha com cinema deveria ter para a gente conseguir construir um som melhor, né? Muita gente fica reclamando, o som direto, o som dos filmes brasileiros são ruins, não sei o quê. Mas não é isso, gente, sabe? Eu acho que as pessoas têm que aprender a ouvir também, sabe? O gerador, né, em cena externa, às vezes eles colocam o gerador a 2 metros de distância de onde os atores estão, aquilo faz um barulho infernal, que para a Sim, câmera não tem nada. tem um técnico de som amigo meu, o Bié, né? Ele é incrível, assim, um ícone. E ele sempre fala, para você fazer som direto, você tem que ter sorte. Não adianta você ter o melhor equipamento, não adianta você ter, nossa, a melhor equipe. Você tem que ter sorte naquele dia, porque tudo pode acontecer para o som ser ruim. Pode ter uma obra do lado e você não conseguir parar. Pode ter um ônibus, um avião, qualquer coisa. Então, eu acho que é isso. Acho que a gente precisa ter sorte, né? Mas além da sorte, a gente precisa da colaboração da equipe. Eu E acho que esse é o mais importante, porque se a própria equipe não colabora, você pode ter toda a sorte do mundo no cenário, que não adianta, né? É ruim isso aí. Eu queria mesmo, esse é um sonho utópico. E, por exemplo, o câmera estudasse áudio, o áudio estudasse câmera, o diretor estudasse figurino, o figurinista estudasse roteiro. Todo mundo sabe tudo, porque aí todo mundo respeita o trabalho de todo mundo, né? E pensa como uma equipe, né? É legal isso. Aliás, eu acho que as coisas estão caminhando para esse sentido. Não sei qual que é a tua eu impressão, concordo. Eu né? acho assim, pelo menos nas produções que eu venho fazendo com uma galera mais jovem, com um pessoal mais novo, que é essa nova geração do cinema, né? Que eu também faço parte, né? Eu acho que todo mundo está pensando um pouco mais coletivamente. Eu acho que a gente está querendo Bem, construir algo junto, sabe? Tipo, não, vamos fazer uma reunião, vamos pensar em todas as áreas, como que a gente vai realizar esse filme. E eu acho que em outros trabalhos não exige muito essa junção assim das equipes, sabe? De eu poder opinar coisas também sei lá, pro figurino. Sei lá, a gente podia trocar esse colar, porque esse colar faz barulho, vamos colocar um outro. E as pessoas entenderem e a gente chegar num consenso todo mundo. Eu acho que essa nova geração de cinema tem vindo com a cabeça bem mais aberta, né? Porque o cinema é querendo ou não, uma área muito hierárquica, né? E muito setorizada, sabe? Tipo, você só faz isso, você só mexe no seu equipamento, e aí você acaba sempre sendo influenciada por esses protocolos e acaba também não olhando para o trabalho do outro, né? Não prestando atenção, não, tipo, realmente respeitando o trabalho do outro. Então, eu acho que essa nova geração, né, que é a minha geração também, eu acho que vem mudando isso bastante. Eu, pelo menos, participei já de vários filmes e várias produções que teve essa ajuda, né, da equipe inteira, assim, em conjunto, pensando criativamente para a obra. E a obra, assim, você vê a mão de todo mundo, você assiste, você lembra, assim, sabe, desse trabalho coletivo bonito e tal. Até o Periférico, que é um filme que ganhou muitos prêmios aí, ganhou Tiradentes, Kinofora, é um curta que eu fiz o som também, que é assim, foi um trabalho maravilhoso, feito no coletivo, e que se você assiste, você sabe que tá estampado na tela, sabe? Como foi esse processo tão bonito, assim. é legal. Eu acho que com produções menores isso é mais fácil, né? Que as pessoas acabam tendo uma interação um pouco maior. Com produções maiores, talvez tenha mais problema dessa coisa hierárquica que você falou, né? Mas você sabe que no áudio, historicamente, a gente foi muito prejudicado pelos equipamentos de reprodução das pessoas, né? Você compra uma televisão com uma bela imagem, mas tem um falantinho dentro dela. E com o passar do tempo, as pessoas tendo acesso a home theater, a fone de ouvido, o próprio celular hoje tem uma resolução fenomenal, tanto de áudio quanto de vídeo. As pessoas acabam percebendo umas coisas que antes era mais difícil de perceber, né?
Então, a gente também está sendo auxiliado por essa, sei lá, essa popularização de um equipamento um pouco melhor, né? Ainda bem, já está vindo tarde isso, na minha opinião, porque é coletivo, como você falou, né? Agora, você tocou num assunto, por exemplo, você gosta mais da pós? Você gosta mais da captação? Todo o processo é interessante para você? O que você prefere? Eu sou mais do som direto, né? Eu gosto muito da captação, gosto muito de estar no set, Tá lá na ação, gosto muito desse calor humano, sabe? Agora tá meio difícil com Covid, mas Tá eu tudo gosto bem com esse muito, calor. assim. É, esse calor humano não tá sendo tão bom ultimamente. Mas eu gosto muito de estar nesse lugar, sabe? Eu acho que é esse lugar orgânico ali, você tá sentindo a cena, você tá naquele ambiente. Após, eu tenho muita curiosidade, assim, eu já fiz algumas coisas de pós, mas, assim, coisas minhas, assim, nunca fiz trabalhos mesmo. Mas eu não tenho tanto conhecimento, eu até estou buscando aprender, né? Agora eu fui selecionada para estudar cinema na ICTV em Cuba, né? Que é uma escola Legal. incrível. E lá eu vou aprender todos os processos, né? Tanto do som direto até a mixagem, né? Pós-finalização. Então, eu acho que vai ser muito importante para minha carreira também ter esse conhecimento, porque toda técnico de som direto também ter esse conhecimento da pós é incrível, e tanto quem é da pós ter esse conhecimento de som direto, né? Eu acho que as duas coisas Porque se um ajuda o interligam. outro, né? Você já faz a captação de um Sim, jeito que facilita a vida do outro e o outro sempre vai querer te contratar ou que você participa porque sabe que você manda bem o material, né? sim, eu acho que é muito importante você saber todo o processo, né, do som, desde o começo até o final, porque isso ajuda em tudo, assim, na obra audiovisual como um todo. Mas é isso, assim, eu quero muito também trabalhar com pós futuramente. Eu acho que talvez nos meus projetos, assim, o Dádiva, que foi o meu filme que ganhou o Kinofórum, né, que eu ganhei um prêmio do edital Curta em Casa, eu fiz a pós, fiz a captação. Foi um processo muito legal, assim, eu fiz direção também, né? É um documentário experimental e o som é meio que tudo, assim, no filme, né? Ele que traz a narrativa pro filme e foi muito importante ter feito o som, tanto a captação quanto a pós, porque eu quis trazer umas coisas meio... É um documentário, só que não é só entrevista, né? É um documentário sobre minha sobrinha. Eu quis trazer todo esse universo da criança, né? Que tá meio que na casa dos meus pais, né? Todo esse universo da criança que encheu a pandemia deles, né? A quarentena deles de amor, né? Como trouxe esse afeto. Então, eu não quis trazer só entrevistas, né? Eu quis trazer todo esse O som de clima também, né? brinquedo, som de brinquedos, som de televisão, de música, de tudo. É um bem poluído, assim, de som. Eu gosto muito dessa estética. Então, assim, foi muito importante ter feito esse trabalho, né? E ter ganhado esse prêmio para minha carreira. Eu acho que me abriu muitas portas e recebido muitos feedbacks positivos, assim. Porque é difícil você se enxergar como artista, né? Assim, até como direção, né? Meu primeiro trabalho como direção, eu sempre trabalhando com som. Então, foi muito importante, assim, para mim. Eu gostei muito e eu quero fazer mais projetos, assim, que eu faça o som direto e faça pós, porque aí você entende muito bem o processo, assim, né? O que eu posso captar aqui que na pós vai ficar legal? Nossa, que legal, eu captei isso, agora eu vou usar na pós, vou colocar efeito tal, vai ficar legal. Então, eu acho que é muito, muito importante isso, assim. Uma coisa que eu acho bacana para as pessoas que estão assistindo é que esses projetos, essas ajudas, esses prêmios, eles existem. Então, se você tiver afim e você caçar essas informações, você consegue fazer umas coisas muito legais. Conta para eles como é que foi essa história, o prêmio, como é que como é que você fica sabendo dessas coisas, porque tem muita gente que fica o tempo todo falando, eu não tenho grana para isso, não tenho grana para aquilo, eu vou desistir da área. Não precisa ser tão radical assim, né? É legal ouvir alguém que passou por um processo desse, sabe? Se você puder contar, vai ser bacana. Então, foi um edital que o Instituto Criar, que foi uma ONG que eu estudei, né? Estudei som lá. O Instituto Criar, a SPCine e o Projeto Paradiso se uniram e criaram esse edital, né? Que chama Curta em Casa.
e era pra gente produzir filmes de até 6 minutos na quarentena, né? E Olha aí que bacana. foi, Não tem nada foi, mais atual que isso, sabe? sim, foi bem desafiador, assim, o processo, né, de você pensar criativamente algo na quarentena e não podia sair de casa, né, era uma dos pontos, assim, do edital. E, e aí se inscreveram, acho que 900 e poucos projetos, eles escolheram 200, e aí desses 200 a gente ganhou uma grana para produzir, né, esses filmes. Aí depois todo mundo fez os filmes e a gente recebeu mentorias também de profissionais da área, tanto roteiro, direção, distribuição, várias coisas que foi bem interessante. E aí depois teve uma votação online, né, desses curtas e tinha que dar o joinha lá, quem tivesse mais joinha depois ficava entre os 10 mais votados. Isso foi muito difícil, assim, conseguir, porque foi bem concorrido, eu divulguei muito meu filme para todo mundo, assim, o dia inteiro divulgando todos os dias. E aí eu consegui estar entre os 10 melhores, e aí depois teve um júri, né, dos Talentos Paradiso, eles escolheram um filme, né, que ganharia o valor de 10 mil reais para usar informação, né, na sua formação, na sua carreira. E aí meu filme foi escolhido, né? E eu fiquei muito feliz, assim, eu não esperava. Tinha muitos Porra, projetos legais. é para ficar E, feliz de 900 e poucos projetos, você é, que... Você tem sim, noção de como isso não é fácil? sim, não Ah, foi mas nada em fácil, mil, assim. 6 minutos. Não, não é. É difícil, é difícil. Ele tá até aberto no YouTube, se quiserem dádiva e põe meu nome, Evelyn Santos, vocês vão assistir, vai estar lá. E o filme foi filmado em Super 8 também, né, em analógico, que também foi outro desafio, né, eu como direção pensar, como eu só tinha um cartucho, né, 2 cartuchos, né, mas 3 minutos e 20 cravado, então tinha que, não podia errar, né, então também teve todo esse lance que foi muito importante também para o filme, né, porque aí você já pensa diretamente, trabalhando com criança ainda, não tem como você inventar muito, assim, é aproveitar ali o momento da criança e filmar, né? E aí esse prêmio me ajudou, vai estar me ajudando, né, também a custear parte desse dinheiro da minha formação em Cuba, né, que eu vou ano que vem. E eu estou recebendo também 3 mentorias sobre esse projeto. E foi isso, assim, eu estou muito feliz. Foi muito importante para a minha carreira, né? Tanto como minha primeira produção como direção, assim, né? Que nem eu sabia que eu conseguiria dirigir alguma coisa, assim. Foi uma surpresa, assim, também ver o filme, o resultado final e falar, nossa, deu certo, sabe? Eu que pensei nesse filme e agora ele está aí, eu consegui ganhar esse prêmio, então foi muito importante para mim também, assim, nesse sentido pessoal, sabe? É legal. Eu tenho uma amiga que estudou lá em Cuba. Ela, inclusive áudio, foi o forte dela. Hoje ela trabalha com mixagem de longa-metragem, né? Que legal, E Eu vou ela abrir uma conviveu, campanha também de vaquinha de financiamento coletivo. é, ela Desde que... conviveu com gente grande. Ela convivia com o Ian McKellen, com o Sigourney Weaver, com o Coppola, sabe aquelas pessoas assim que a maioria, não é nem do Brasil, mas a maioria dos estudantes de cinema do mundo só ouve falar? É bacana, bacana, bacana mesmo. Uma coisa que eu acho interessante é que, por exemplo, o que você acha importante para a tua área? A área de áudio dentro do filme. O que a pessoa tem que ter? Qual o traço dela de personalidade que ajuda nisso? Eu acho que, cara, difícil essa pergunta. Não é nada, é mó fácil. Você já falou bem claro. Mas Além fala de, a sua opinião primeiro. eu não sei, são muitas coisas assim. Eu acho que o principal é você saber ouvir, né? Saber ouvir as coisas, assim, não só, tenho ouvidos e ouço as coisas, não. Mas você saber e querer ouvir, né? Mas eu acho que o principal é gostar daquilo que você faz, sabe? Eu acho que não tem explicação. Para você trabalhar com som, você realmente tem que gostar, porque não é fácil. Não é uma profissão fácil, não é algo eu vou ali apertar o REC e pronto. É uma profissão que exige muito, muito de você, muito do seu esforço físico, muito do seu esforço mental. Então, eu acho assim,
primeiramente, você tem que gostar e amar aquilo que você faz. Eu acho que quem não gosta de fazer som, realmente é difícil, sabe? Tipo, eu vou fazer som aqui só por fazer. Não Ou seu fica. som vai ficar... Ou você pode dar sorte, ou seu som vai ficar muito ruim, ou realmente você vai se estressar muito, porque é uma profissão estressante também, sabe? Não tô querendo desanimar ninguém aí que quer trabalhar com som, Não, gente. não, muito pelo contrário. É bom ficar real, assim. Muito pelo contrário, porque dentro de cinema, essa é uma área em crescimento que sempre vai precisar de gente. Então, esse é um incentivo para você continuar, né? Sim. Mas, por exemplo, você já deu 4 pistas assim que combinam com o que eu acredito que é importante uma pessoa ter. É querer ouvir, que você quer. É dar bem com gente. Às vezes você vai ter que Ah, colocar a mão sim. nas pessoas para colocar Muito. microfone, para falar, querer expor teu ponto de vista. Então você tem que ser uma pessoa com tato, uma pessoa que lida bem com as outras. Você tem que ser organizado e você parece que é, porque fazer um curto inteirinho, essa parte de direção toda, você gera arquivos muito grandes, um monte de conteúdo, você tem que ter esse lado de organização, né? E gostar de aprender, sempre. Você vai. Sabe o que eu acho mais legal? Quando às vezes eu converso com gente que já está na área, por exemplo, há 30 anos. Às vezes você dá sorte de encontrar com uma pessoa dessas, né? E conversar. O cara tem 30 anos de carreira em áudio. Ele é o primeiro a falar que ele não sabe nada. Ele ainda precisa estudar muito. Se Sim. você tem esse perfil, né? Sim, com certeza. Eu acho que o som ele é muito misterioso, né? Sei lá, quando você acha que você sabe, você não sabe nada. Ele Nada, sempre né? te surpreende, sabe, em várias coisas assim. Então, eu acho incrível, assim. Eu acho que eu começando agora, né? Eu tenho 23 anos, eu tô na área faz uns 4 anos. Então, sou muito nova, assim, né? Já fiz muita coisa, mas eu tenho muita coisa e muito mais coisas que eu tô aprendendo. Eu acho que com a pandemia também a gente começou a repensar várias maneiras de fazer som, né? Tem muitos técnicos de som aí com vários sistemas assim de som à distância, né? Com muitas coisas, ainda mais esse lance de equipamentos também, né? Que o som depende muito de equipamento, e os equipamentos vão se renovando e você tem que ir aprendendo. Custa uma E fortuna. não tem como. A gente veio ali do Nagra, né? Aquele monstro desse tamanho, assim, que gravava uma pista, depois 2 pistas. Você tinha que se virar com aquilo. E agora você tem gravador que grava 32 canais, sabe? E você tem 2 ouvidos. Tipo, você tem que saber lidar com isso, sabe? Imagina se eu vi, sei lá, 16 canais de um lado e 16 do outro. Então, eu acho que vem se renovando e a gente tem que também ser aberto, né, para as necessidades que o mercado vem trazendo, para as novas produções. Não adianta a gente se fechar e falar, eu sei e pronto, montei meu kitzinho e vou ter ele a vida inteira. Eu acho que não, assim, eu acho que a gente tem que sempre ir se adaptando, né? Com os novos meios que vão surgindo, né? Porque antes também só existia o cinema. Com a internet, agora eu praticamente faço muito conteúdo para a internet, né? Faço filme também, mas também faço publicidade para a internet, coisa para stories. São várias coisas que se difundiram mesmo, né? Com vários equipamentos também que foram se barateando, foram ficando mais fáceis de comprar. As equipes de filmes, de trabalhos no audiovisual geral foi diminuindo também. Então, tem muitos trabalhos aí surgindo. Eu acho que a gente tem que ir se adaptando a eles, assim, né? Conforme o nosso equipamento, a nossa vontade de trabalhar. Acho que é isso. E na tua opinião, qual que é o equipamento ideal? Você acha que vale a pena comprar? Você acha que é melhor alugar? Você acha que, sei lá, uma parte compra, uma parte aluga? O que você tem é tudo teu? Nós, como som direto, também é um problema e é um não tão um problema assim. Nós temos que ter o nosso próprio equipamento, assim, é tipo quase um protocolo. A gente pode alugar, mas tem poucos lugares que alugam equipamento de qualidade de som. E eu acho que o mercado funciona assim, né? Então, todos os equipamentos que eu tenho são meus. Eu acho que quem está começando na área, eu acho que é complicado você já investir um dinheiro assim no começo, sem saber como que vai ter esse retorno. Então, sei lá, eu aconselharia você alugar, né? Alugar de alguém, assim, conseguir um preço mais barato e tal.
Mas já ir pensando em começar a comprar, se é isso a área que você quer, assim mesmo, já ir pensando em comprar os equipamentos, porque realmente são caros, assim, né? Só que existe uma gama também de marcas e de valores Muita opção. que conforme o trabalho que você faz, assim, né? Você faz vídeos menorzinhos, assim, uma pessoa falando e tal. Você compra um kit X. Se você faz longa série, você tem um carrinho com milhares de equipamentos. Então, eu acho que é conforme o que você for fazendo, né? Eu comecei com um gravador H6, que é tipo da Zoom, né? Que é tipo um gravadorzinho de mão. E aí fui evoluindo, assim. Aí depois eu comprei um Tascam, um 680, que é o maior já, de 6 canais. E aí agora eu tô com o Mix Pré-10 da Sound Devices, que é 10 canais. Então, tipo, você vai se evoluindo conforme a quantidade de trabalho que vai surgindo, conforme você for conhecendo mais gente do cinema, da área, foi ser É o chamado para upgrade seu aí. eu acho que é o que vale a pena. Não adianta também já querer chegar com um gravador top de linha, sendo que qual é a necessidade desse gravador, sabe? Eu acho que você tem que se questionar em cima do seu trabalho, assim. Ah, eu tenho necessidade de ter esse gravador para o tipo de trabalho que eu faço? Não tem. Esse aqui vai fazer a mesma coisa e talvez vai ser bem mais fácil trabalhar com esse do que com outro gravador. Porque tem uns equipamentos que ele exige outras coisas, né? Tipo, não adianta você ter só o gravador. Você tem que ter uma bateria que dura nesse gravador. Você tem que ter uma bag que caiba esse gravador. Você tem que ter um fone legal, sabe? Eu acho que um bom equipamento é começar a comprar um fone. Porque não é tão caro. E é um equipamento muito pessoal, assim, sabe? Um fone de ouvido, um fone que você gosta, sabe? Eu acho que De muda preferência, um que muito, isola assim. bem o ambiente para você garantir que você está ouvindo o que vem do microfone mesmo, né? Não que está vazando de fora. Senão você não sabe. É, sim, sim, tem esses microfones, esses fones, né? Tem fone que é fechado, total, tem um semi-fechado, tem um aberto. Você usa E um desses aí, aqui e você não sabe o que você está ouvindo no fone e o que está ouvindo de fora. você tem que ter uma boa. E tem fones próprios para som direto, né? Não adianta você colocar um fone muito bom que você escuta para música no gravador que você vai ouvir as frequências muito diferentes. Geralmente esses fones para música têm uma frequência grave muito boa, só que para voz não é bom. É bom a gente ter um fone que é mais ali nas médias e tal, nas médias frequências que vai ser mais próximo daquilo que você está ouvindo, né? Vai ser o som da voz da pessoa sem mexer muito assim com, com aquilo que você está ouvindo de referência, né? Porque se você não confia no que você está ouvindo, o que você está ouvindo? É, E você costuma gravar sempre em que beat, que sample? Você varia muito? O pessoal pede ou você sempre grava nas mesmas qualidades e depois o pessoal usa o que quer? geralmente a gente sempre grava em 24, 48 bits, né? Que é geralmente o padrão, assim, né? Para vídeo e tal. Geralmente eu nunca me pediram mais que isso, assim, tipo, ou menos que isso. Menos é Geralmente pedem menos, complicado. né, por causa do tamanho do arquivo. É, E mas software, geralmente essas você tem configurações. alguma preferência de software quando você, pelo menos os seus trabalhos com pós que você está começando a fazer, está querendo pegar gosto pela coisa? Eu sempre uso o Pro Tools mesmo, assim. Eu acho que o melhor, assim, que todo mundo mais usa, assim, intimamente. É meio que padrão comercial, né? É, RX, ele Pro Tools, são softwares bem poderosos nisso daí. Legal. Hum, você falou um negócio sobre aprendizado, né? Eu até anotei aqui. Na tua opinião, o que você está demorando para aprender? Que se você já tivesse aprendido, ia facilitar a tua vida. no som mesmo, né? Não sei, assim, eu acho que eu acho que eu quero muito também me profissionalizar como microfonista, né? De série, longa, assim, coisa grande. Eu já fiz uns 2 longas como microfonista, mas eu acho que é uma coisa que eu preciso trabalhar muito em mim, assim, que é fazer microfone, que eu acho muito difícil. É uma função muito difícil, porque é muitas coisas que você tem que prestar atenção. É na luz, é no plano, é no ator, é nas falas, é em quem vai falar e quem não vai falar, é na resistência de estar ali com a vara de boom, às vezes em 5 metros, com um Zeppelin, com várias coisas.
Então, eu acho que essa habilidade de fazer microfone bem feito, que eu tenho muitos amigos aí que estão aí no cinema há um tempo e que fazem muito, muito bem, assim, um trabalho muito bonito. Eu acho que é uma coisa que eu quero chegar, assim, sabe? Eu acho que é uma meta, assim, na minha vida. Porque eu faço trampos menores como técnica de som, assim, já fiz longa, tudo, mas sempre umas equipes menores e tal. E coisas maiores eu fiz como assistente, como microfonista. Então, eu também tenho vontade de seguir essa carreira de assistente, depois ir para microfonista, e depois, com isso, né, montar meu carrinho de som e ser técnica de som. Acho que essas são as minhas metas, eu acho que daqui para frente. E eu Nossa, acho que Silvia, essa continua, desculpa. que essa arte não, nada. Essa arte de ser microfonista, de fazer aquele balé todo no set, é algo que eu quero muito me aprender, assim, sabe? E eu acho que é uma coisa que você aprende fazendo. Não tem Sim. muito que você ficar, sabe? É uma coisa muito, assim, de experiência de vida, assim. De cada set você vai aprendendo com os erros e vai, não, sacando. Ah, não posso vir daqui porque daqui pega a sombra. E no próximo cena você já vai saber isso. Então, é um conhecimento, assim, diário, né? Que você aprende todo dia. Então, Não, eu acho que é isso, assim, pelo menos para mim, por se você enquanto. fizer uma captação fenomenal, nunca vai faltar trabalho para você. Sabe o que é nunca? Nunca. O microfonista é difícil mesmo. Você tem que ser invisível na hora que precisa ser invisível, você tem que ser eficiente, você tem que ser rápida, você tem que deixar as pessoas se aproximarem de você. É difícil mesmo. Eu acho bem complicado. Legal. E qual foi a lição mais valiosa que você aprendeu nesses últimos tempos todos? Que você gostaria de, tipo, falar para as pessoas, puta, aprendi isso vale a pena. Não precisa ser nada um conhecimento técnico, talvez até um comportamento mesmo, alguma coisa. Assim. Qual foi a lição maior que você tirou disso tudo? Eu acho que eu tenho muitas lições assim para aprender ainda, né? Nesse início de carreira. Mas assim, são muitas lições, assim. Eu acho que trabalhar com cinema e trabalhar com som, principalmente com som, assim, eu escuto cada coisa, eu escuto cada depoimento, assim, que eu já chorei no meio de um depoimento, assim, de tão. É mesmo? Legal. É uma coisa muito sensorial, assim, trabalhar com som. Você entra, assim, né? Você entra na vida da pessoa, ou naquela história, ou naquela cena. Então, eu acho que é incrível ali você tá ouvindo tudo que você pode ouvir, assim, né, em cada trabalho e tal. Então, eu acho que eu não sei falar, assim, qual é a lição, mas eu acho que trabalhar com cinema é uma descoberta, assim, uma descoberta até de você mesmo, porque eu acho que eu fiz muitos trabalhos que eu comecei a descobrir coisas em mim que eu não sabia. Eu entrevistei pessoas, eu fiz parte de histórias, de cenas, de atuações muito importantes, assim, que eu comecei a me redescobrir coisas em mim mesma, assim. Então, o cinema não é uma coisa um trabalho que você vai ali, sei lá, num escritório, trabalha, fecha a porta, deu meu horário, vou embora, vou para minha casa. Você está constantemente vivendo o cinema, você está pensando naquela cena, você está pensando como você vai fazer aquela cena, você está pensando, nossa, a, o que você ouviu, aquele depoimento que você ouviu, daquela história daquela pessoa. Então, o cinema, ele tá muito presente na minha vida, assim, todos os dias, nas minhas vivências. Então, eu não consigo separar muito o meu trabalho da minha vida. Eu acho que ele meio que me abraçou, assim, né? Nesse sentido de. Bacana. Legal. Legal mesmo. Então, eu acho que é isso, assim. Eu acho que quem aí quer trabalhar com cinema ou já trabalha na área e tal, eu acho que vai saber dizer isso, assim. Eu acho que muito bonito, assim, trabalhar com cinema, saber que a gente está fazendo arte, que as pessoas estão assistindo, que as pessoas estão sendo tocadas por aquilo, e que as pessoas estão mudando de opinião. Eu acho que até na pandemia, né, a mídia, os filmes, as séries ficou. Muita gente começou a assistir, e eu acho que a gente vê a importância realmente de fazer arte, né? De que a arte transforma, de que a arte transforma nosso pensamento, nossa vida, nossa sociedade, e é muito importante fazer parte disso, né? E ainda mais com o som, que é aquilo que é a fala, né? Que é a expressão.
daquilo que você quer contar, daquilo que você quer falar. Então, é muito importante. Legal, bacana. Qual foi a produção que você trabalhou que foi mais difícil? O filme mais difícil, o trabalho mais difícil, e qual foi o mais bacana, o mais fácil que fluiu? Você lembra? Mais difícil. Cara, todos são muito difíceis. Deixa eu pensar. Eu acho assim que set de ficção, que eu fiz o meu primeiro longa, eu acho que foi o mais difícil. Meu primeiro longa que eu fiz como técnica de som chama Bia 2.0, Deixa eu que é anotar aqui, que eu vou assistir pensando na tua dificuldade. então eu sofri muito assim nesse filme porque foi assim, eu tava começando assim, apareceu esse longa para fazer. Aí eu assim, não tinha conhecimento bastante para fazer o longa, não tinha, mas era um longa assim, de baixo orçamento, equipe pequena e tal. Aí eu falei, meu, eu vou me desafiar, eu vou fazer, assim. E eu sofri muito, assim, muito, mas eu aprendi muito, assim. Eu acho que foi o meu primeiro, um trabalho, assim, que eu falei, caramba, é isso, assim, tipo, ó, toda vez que eu ia fazer um outro trabalho, eu pensava, gente, eu fiz um longa com esse equipamento e eu tinha acabado de começar, então eu consigo fazer esse, sabe? Eu acho que virou um trabalho de referência do tipo, nossa, eu consigo fazer, sabe? Foi um longa que eu fiz com um amigo meu, ele foi microfonista para mim. Eu, graças a Deus eu tinha um microfonista, porque eu sozinha já foi tipo um perrengue. E se eu não tivesse um microfonista para me ajudar, realmente ia ser muito difícil. E eu tava com um H6, né? E o H6 ele tem uma bag, né? Não dá para você, porque o formato dele, né, é de você segurar na mão. E aí eu adaptei ele, coloquei uma correia de câmera e carreguei ele, já tem uma foto, depois eu dá para mostrar. Assim, ele tava assim no meu pescoço, então ele tava assim com o visor dele para baixo, assim, já tava estranho assim trabalhar com esse setup assim, né? E a falta de equipamento, né, foi tipo uma coisa que faz também ser muito difícil trabalhar. E a complexidade de cenas, assim, que eu não estava acostumada, né, fazer aquilo. Então, eu acho que foi um trabalho desafiador, assim. Eu acho que tem muitos problemas de som, eu olhando agora, eu fico, nossa, aquele lapela aparecendo no meio da cena, sabe? Tipo, umas coisas assim. Mas eu acho que é, faz parte, né? Eu acho que também não. O cinema também tem muito esse lance da perfeição. E é difícil, né? Quem tá começando sabe que não dá pra você já começar sendo perfeito, nossa. Ah, Eu acho que não. é uma construção, com o tempo Não, você você vai vai ficar louco, fazendo, né? né? E o Senão você vai trabalho ficar mais. louco. É, e o trabalho mais legal é difícil também. Eu fiz muita coisa legal, assim. Eu gosto muito de fazer documentário, né? Eu acho que eu fiz bastante coisas assim. Mas tem um documentário que ainda não lançou, que tá na montagem, que chama Aqui Não Entra Luz, que é um documentário que investiga a relação da senzala com a empregada doméstica, né? Do quarto de empregada. E foi um filme que eu consegui pensar esse som direto criativamente, assim, desde o início. Porque, assim, era um filme muito, muito de arquitetura também, né? A gente filmava muito as senzalas, a gente filmava muito os quartinhos de empregada, a gente filmava muito os casarões. Então, o que eu poderia fazer com esse som, né? Só gravar a ambiência ali, pronto, tipo... E aí eu comecei a pensar com a diretora, né? Que é a Carol Maia, uma amiga minha. E aí eu comecei a pensar com ela, que som que a gente pode trazer, sabe? Que som que essa empregada doméstica ouvia enquanto ela estava nesse quartinho? Que som esse escravo ouvia enquanto ele estava nessa senzala, embaixo da casa dos senhores lá? Que som esse apartamento luxuoso tem, sabe? Então eu comecei a trazer esses questionamentos e a gente começou a gravar assim, isso como som direto. Som de limpando a casa, som de lavando louça, lavando roupa, som de água no quintal, som de televisão, som de passos. E aí a gente pirou, começou a gravar muita coisa, e isso foi muito interessante, muito legal, assim, estar nesse processo, sabe? E depois pensar nessa pós, como esse som pode entrar nessas cenas. Eu acho que o som vai realmente colocar o espectador e as pessoas para dentro daquele ambiente, sabe? Ele vai
contextualizar aquilo, porque você vê uma imagem de um quartinho de empregada é uma coisa, você vê uma imagem e escutar esses sons desse quartinho de empregada, você se sente dentro daquela cena. Então, fazer esse filme foi muito legal e muito importante para mim. A gente viajou por 5 estados do Brasil e é interessante pensar nesse som de cada lugar também, né? Não só o som de cada ambiente, mas de cada lugar mesmo, né? São Paulo tem um som, Maranhão tem outro som. Então, é muito interessante também essa diversidade. E foi um dos trabalhos assim que eu mais me orgulho assim de ter feito. Bacana, legal. Legal. Quando é que ele vai sair? Mais ou menos? Tem Eu ideia? acho que ele sai ano que vem, assim. Começo do ano? Ele Não, eu acho que meio do ano, assim. Tá. Legal. Eu vou ver se eu vou fazer a pós do filme também. Vamos pensando. Bacana. Eu queria agradecer que você veio aqui conversar com a gente. Eu queria agradecer quem está assistindo, que a gente já está chegando no finalzinho. E eu vou pedir uma última pergunta para você. Não é nenhuma pergunta. Que recado que você daria para os produtores e para os diretores? Sabe? Pode falar o que você quiser. Assim. Tem uma frase de um técnico de som super renomado. Eu esqueci o nome dele agora, mas ele é super renomado. Que ele fala que cada diretor tem um som que merece. E eu Ah, acho que essa frase é muito importante, porque se você não pensa o som, se você só pensa em planos e tal, e na foto, na arte, em outras funções, e não pensa no som, e eu acho que é o som que seu filme vai ter, sabe? Eu acho que você sentar com um técnico de som, com um mixador, com, com um editor de som e realmente vamos decupar esse roteiro, vamos pensar que som tem esse personagem, que tipo de som tem essa cena. Você vai deixar o seu filme muito mais rico, muito mais potente, e ele vai potencializar tanto a sua imagem, tanto a sua arte. Eu acho que cada função bem feita, ela potencializa a outra. Então, eu queria deixar esse recado, assim, de recado coração. dado. Isso é tudo que você falou, é verdade, verdade verdadeira. Sim. Né? Que eu acho que os diretores, quando eles aprenderem a usar o som da melhor maneira possível, desde a trilha sonora, a trilha musical, até os efeitos, até os foleys, eu acho que a sua obra vai ter um ganho altíssimo, assim. Vídeo não é mais importante que áudio, pessoal. Aprendam isso. Tudo é importante. Sim, e os produtores, é isso, eu acho que a gente tem que dar lugar para as novas pessoas que estão chegando, contratar mais mulheres para trabalhar com som, porque existem poucas, porque a gente também não tem referência. E tanto mulheres, ainda mais mulheres negras, eu acho que a gente tem que dar lugar para essas pessoas, porque o mercado do som, assim, né, a função do som, ela é muito masculina e ela é muito dividida, assim, né? Tem muitos homens mais velhos trabalhando com som, assim. Então, eu acho que os produtores têm que dar entrada nessa nova geração que está chegando que quer trabalhar e que sabe trabalhar. Eu acho que a gente tem que dar essas oportunidades, senão a gente vai sempre trabalhar com as mesmas pessoas. O set sempre vai ter a mesma cara, sempre vai ter a cara de homens héteros brancos trabalhando em set. E eu acho que é isso que a gente tem que começar a mudar. E a gente muda dando espaço de trabalho, a gente muda dando espaço de fala, dando oportunidade, cedendo espaços, né? Eu acho que é o mais importante. Então, é esse meu recado para os diretores e produtores. Vamos empregar mais mulheres negras, mais homens negros, e para trazer essa diversidade para o set e pensar esse som, né? Pensar esse som criativamente, desde o roteiro, não chamar a gente só para trabalhar um dia antes do filme, um dia antes do vídeo. Eu acho que a gente tem potencial para pensar essa narrativa, não só pensando em equipamento, mas pensando também na história, na narrativa da obra que a gente está fazendo. Legal, bacana. Quer agradecer alguém antes de cair a live já no Instagram? Queria agradecer a todo mundo que eu já trabalhei, meus amigos que devem estar assistindo a live, minha família, e é isso. Eu só vou deixar um recado que mês que vem eu vou lançar minha campanha de financiamento coletivo para ir para Cuba, e eu vou precisar da contribuição de todo mundo, então já estou aqui anunciando para
quem puder e quiser me ajudar a continuar estudando o som e a continuar explorando esses sons aí pelo mundo, vai ser muito gratificante ter essa Legal. ajuda de vocês. Legal, Evelyn. Obrigado, viu? Obrigada a Então é vocês. isso aí, pessoal. Vamos que vamos e vamos lá. Até mais. Obrigado, viu?